Olá, minha amiga, olá, meu amigo, eu sou o professor Rodney Danca, seu professor de informática. Nessa videoaula a gente vai dar prosseguimento aos estudos do Windows 7 e a gente vai falar agora da parte gráfica, já que a gente fez toda a introdução, apresentamos a funcionalidade e as características do Windows 7, falamos na aula anterior da multitarefa, da interface GUI e da finalidade de uso do sistema operacional. O sistema operacional é o principal programa do computador, sem ele nenhum outro programa funciona, essa é a ideia, porque o programa deve estar suportado por um sistema que transmita as informações para o microprocessador para processar os dados. Essa é a ideia do sistema operacional, que é a alma do computador, que é o principal programa do computador. Então vamos lá, vamos pegar o caderninho, vamos dar continuidade, a gente está falando do Windows 7, ok? Então W7, sabe que é o Windows 7, tema da nossa aula. Então gostaria de propor para você que você entendesse o Windows como cair em prova. Não o Windows como você precisa saber para usar o computador. Não é o nosso objetivo fazê-lo é entender o sistema operacional para manipular o computador e se entender como isso aí pode cair em prova. Então, em vez de apresentar slides, gráficos, igual tem em outras videoaulas que você acaba não entendendo, aliás, você entende e não consegue compreender, você assimila, acha lógica e não consegue reter, qual que é a minha ideia? Essa é a técnica que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos como professor de cursinho. Que a gente apresente, que a gente coloca no caderno as partes principais do Windows. E quando a gente estuda o Windows, a gente estuda de duas formas. A gente vai estudar como um conjunto de aplicativos e utilitários que faz o computador funcionar adequadamente. E quando a gente fala aqui o Windows, deixa eu passar um conceito para vocês, depois eu volto desse conceito que eu estou falando só para fazer uma observação. Qual que é o conceito do Windows? O Windows ele é o conjunto de aplicativos e utilitários que faz o computador funcionar adequadamente por meio de uma interface gráfica que interpreta, aceita e executa comandos dos usuários, além de permitir a execução dos demais programas de computador. Legal, então voltando a essa primeira parte do conceito, se você não pegou é só voltar ao vídeo, essa primeira parte do conceito, como que eu vou entender o Windows? Como uma barra, como uma grande barra, tá? Uma barra, ok? E essa barra, ela não é uma barra contínua, ela é toda segmentada. Eu tenho vários aqui, ó, vários recortes, e cada um desse recorte, se essa barra é o Windows 7, vamos colocar assim, o Windows 7, se cada um recorte, se essa barra é o Windows 7, cada um desses recortes, então vai ser o quê? Um programa específico do Windows. Tá vendo esse pedacinho aqui do Windows 7? Então isso aqui, ó, claro, isso aqui é hipotético, eu vou chamá-lo de IE. Então esse aqui é um programa que acompanha o Windows. O que é o IE? IE é sigla de prova para Internet Explorer. Então, Internet Explorer. O Internet Explorer é o programa que acompanha o Windows e ele é o que nós chamamos de Web Browser, tá? Web Browser, também chamado de navegador de internet. Legal, então no seu Windows 7 você tem um navegador de internet chamado Web Browser. Você tem um outro programa, vamos classificá-lo aqui, vamos destacá-lo aqui. Legal, esse aqui a gente vai chamá-lo de limpeza de disco. Limpeza de disco. Preste atenção, eu estou colocando aqui, chamando a atenção de vocês, né, de você, minha amiga, meu amigo, dos principais programas que caem em prova. Limpeza de disco, como caiu na prova de agente de Polícia Federal, não é um programa que vai eliminar vírus de computador, vai fazer a limpeza do seu computador eliminando vírus de computador, não é nada disso. Limpeza de disco é o programa que vai apagar, que vai excluir os arquivos desnecessários para o sistema operacional. Eu vou escrever que isso aqui é muito importante. Então, limpeza de disco é o programa que serve para apagar, né? Vamos colocar assim simples, apagar, excluir arquivos desnecessários para o SO, para o sistema operacional. Quais são os arquivos que eu posso excluir, né? Que esse programa de limpeza de disco pode apagar e não vai comprometer a funcionalidade do computador? Então você tem aí, por exemplo, os arquivos temporários de internet, os arquivos baixados de internet, arquivos de logs, né? Você tem aí arquivos de instalação e você pode inclusive esvaziar a lixeira. Ó, falamos de 5, as provas cobram os 2 primeiros, baixados de internet e temporários de internet, ok? Essa é a regra.
Então você já anotou limpeza de disco. Também tem outro super importante, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, vou destacar aqui. Ok, vou chamá-lo, esse programa vou chamá-lo, deixa eu até colocar, siga o padrão de cores, vou chamá-lo de desfragmentador. O que faz o desfragmentador? Presta atenção aqui, após o uso da limpeza de disco, eu vou criar o quê? Vou criar espécie, né, de buracos virtuais dentro do HD. Claro que não tem buraco virtual algum. Quando você exclui, quando você apaga um programa pela limpeza de disco, você acaba deixando uns espaços entre um arquivo e outro. Parece que fica um buraco virtual. Então o que o desfragmentador vai fazer? Ele vai pegar esse pedaço de arquivo, né, e vai juntá-los. Os dois pedaços ele vai juntá-los. Por quê? Ele vai deixar um arquivo único. Para qual objetivo? Para melhorar o desempenho do disco rígido. Então fica assim, para que serve o desfragmentador? Serve para juntar os pedaços de arquivos. Estou colocando uma linguagem bem simples para não confundir, porque se eu tiver que vir aqui, né, nessa videoaula e passar o tequinês, você não entende e você não passa em concurso, hein? Nosso objetivo é fazer você passar. Então qual que é a ideia do desfragmentador? Para que serve? Serve para juntar. Só que eu só vou trocar o verbo, né? Então o desfragmentador serve para consolidar. Ok? Consolidar significa juntar, ok? Juntar serve para consolidar os arquivos no HD, né? Os arquivos em um arquivo, né? Vai ficar os arquivos em um espaço, em um arquivo. Vou colocar arquivo, vai ficar feio, tá? Então, eu vou juntar os pedaços de arquivos em um arquivo contínuo. Acho que você entendeu, contínuo. Apesar de estar um português ruim na expressão, que me foge agora outras palavras, serve para juntar esses pedaços de arquivo em um único contínuo, né? Em um único contínuo. Para quê? Qual que é o objetivo disso? Então eu tenho um objetivo. Qual que é o objetivo do desfragmentador? Aumentar, né? Ou retomar, aumentar o desempenho do disco rígido. Então, para que serve? Para juntar os arquivos em um único contínuo, para aumentar o desempenho do disco rígido. E qual a função da limpeza de disco? Apagar e excluir arquivos. Mas qual o objetivo então? Aqui, ó, para a limpeza de disco, qual que é o objetivo? Liberar espaço no HD. Essa é a função, liberar espaço no HD, ok? Legal. Então, eu já vi aí os 3 principais programas que são cobrados. Deixa eu colocar mais outro aqui. Aqui também eu tenho aqui, ó, o kernel. E o que é o kernel? O kernel é o que a gente chama de núcleo desse sistema operacional. A gente quase não tem, nós usuários, nós não acessamos o kernel. É um programa do Windows que ele mesmo, que serve para o Windows fazer o computador funcionar. O kernel nós chamamos de núcleo de sistema operacional. Núcleo de sistema operacional. É a parte mais importante do sistema operacional. É chamado de kernel. Todo sistema operacional tem seu kernel. O kernel do Windows é diferente do kernel do Linux. Legal? Vou chamar a atenção aqui para vocês desse daqui, ó. Esse aqui a gente vai caracterizar, vamos chamá-lo, tá? Então, tá vendo que a gente tem vários esqueminhas, né? Então, assim fica mais fácil de estudar. A gente tem o sistema de arquivos. Sistema de arquivos. E o que faz o sistema de arquivos dentro do Windows? O sistema de arquivos, ele é parte do Windows responsável, ele está dentro do Windows e ele é responsável pelo gerenciamento dos arquivos em uma memória de massa. É o sistema de arquivos que é responsável por gravar e ler arquivos em um HD, por exemplo, ok? Pois bem, o sistema de arquivos padrão do Windows 7, ele é conhecido como NTFS, tá? Esse é o padrão do Windows. Então a gente fala assim, eu vou formatar um HD no Windows 7, eu vou usar o padrão NTFS. NTFS é padrão do sistema de arquivos do Windows 7. Mas também o sistema de arquivos utilizado no Windows 7 para formatar e gerenciar arquivos em uma memória de massa, como o pendrive, lá eu tenho outro padrão chamado EXFAT.
Então o que você tem que lembrar? O Windows 7 gerencia o sistema de arquivos exFAT? Sim, só que o exFAT ele é exclusivo de, vou colocar aqui, ó, deixa eu apagar aqui, ficou muito grande, ficou desproporcional, espera só um minutinho, vai fazer um negocinho legalzinho. Então o exFAT é o sistema de arquivos para gerenciar memória flash. E quais são as memórias flash, né, que costumam cair em prova? Principalmente o pendrive. Não só o pendrive, mas o pendrive é o principal. Também serve os cartões de memória, cartão SD, micro SD, assim vai. Então, voltando, sistema de arquivos, responsável por gerenciar arquivos em memórias de massa. Então, eu tenho dois padrões, NTFS usado em HD, principalmente em HD, e exFAT usado principalmente em pendrive. Então, esses são alguns programas aí que podem ser perguntados, né, sobre o seu funcionamento, utilidade dentro do Windows 7. Bem, entendi a forma em termos de barra de funcionamento do Windows 7. Mas o Windows 7 eu falei que é uma interface gráfica que aceita, interpreta, então executa comandos e programas do usuário. Então a gente apaga toda essa partezinha agora. Por quê? Porque a partir de agora eu vou mostrar o Windows 7 não por meio de uma barra. Vou mostrar o Windows 7 por meio de um gráfico, como ele é executado, como ele é rodado no computador. Legal? Legal. Então, ó, eu vou deixar só essa barra aqui como referência, só para a gente lembrar da onde que a gente veio. Então, ó, o Windows 7, o que ele é? Ele é o conjunto de programas e aplicativos que faz o computador funcionar, a gente estudou dessa forma. E como ele se apresenta para o usuário, como que ele pode cair na sua provinha também? Ele pode cair por meio da sua interface, apresentando sua interface gráfica amigável, a GUI. Nós já vimos isso na aula anterior. Essa GUI no Windows 7 recebe o nome, essa interface do Windows 7 recebe o nome. Essa interface é chamada interface Aero, tá? No Linux tem outros nomes, claro, cada sistema operacional dá um nome. No Windows 7, a interface gráfica é Aero. E como que é o Windows 7? Então a gente faz um desenho super simples aqui, ó, no quadro, você copia esse desenho no seu caderno. O que menos importa é como o desenho vai ficar no seu caderno. O que mais importa é você copiar, você exercitar, você lembrar do que você fez. Então, quando a gente desenha no caderno, mesmo que ele fique feio, não tem problema, a gente está lembrando do Windows 7. Então, o Windows 7 tem essa característica. Então, você tem que desenhar cada um dos itens que eu estou colocando. Inclusive, esse retângulo na cor preta, que isso aqui é um botão que fica escondido na barra de tarefas. Então, agora a gente vai falar da interface gráfica amigável Aero. Essa interface gráfica, ela tem essa área total, que é chamada de área de trabalho, né? Então, isso aqui, toda essa área é chamada de área, não posso esquecer, de trabalho. Tem outro nome? Tem? Lembrou? Lembrou, né? Também chamado de desktop. Legal, legal. Então, o Windows 7 tem essa área de trabalho, essa interface gráfica amigável. Então, eu vou colocar algumas siglas, você coloca os nomes, tá bom? Fica assim, eu coloco as siglas e vou falando. Se você perder, faz uma pausa no vídeo, retorna um pouquinho e põe a minha fala. Então, o Windows 7, a instalação padrão português Brasil, então instalação default, né? Então, o Windows 7, a gente está falando aqui instalação, a default. Então, se aparecer isso na sua prova, default significa padrão. Instalação padrão, instalação default é a mesma coisa. Então, preste atenção. Se cair a palavrinha default, não tem nada de diferente não, tá? Leia default como se fosse padrão. Instalação default, instalação padrão. Normalmente ele coloca padrão, português Brasil, PT, ou ele coloca PTBR, ou português Brasil, tá? Então, a gente está falando de instalação padrão. Na instalação padrão do Windows 7, a gente tem a BT, barra de tarefas. Então, o que é a barra de tarefas? Toda essa barrinha que na instalação padrão fica na parte inferior do vídeo. Legal? Essa é BT, barra de tarefas. Eu vou colocar as siglas, você escreve para deixar o caderninho mais completo. O que eu vou encontrar? O que nós vamos encontrar na barra de tarefas? No lado esquerdo da barra de tarefas, na instalação padrão, eu vou encontrar aqui nessa área o que a gente chama de BI, que é o botão iniciar. Então, no canto esquerdo eu tenho o BI, que é o botão iniciar. É o botão iniciar que te dá acesso aos recursos do Windows. Então, eu estou falando e você está anotando no caderno. Mais uma vez, se eu estiver falando muito rápido, faz a pausa aí e grava. Então, e anota. E depois retoma. Então, o que o BI faz? O botão iniciar te dá acesso à maioria dos recursos do Windows 7.
O que eu tenho do lado do botão iniciar? Aqui eu tenho alguns ícones, se você olhar no seu computador, você tem alguns ícones. Esses ícones, na verdade, não representam o programa, e sim um atalho. E aqui, então, eu tenho área, tem um atalho para determinados programas. Então, aqui eu tenho o where. O que é o where? Área de inicialização rápida do Windows. Então, na barra de tarefas, eu tenho o botão iniciar e tenho o where. Área de inicialização rápida, onde eu tenho os ponteiros para alguns programas que eu coloque aqui. Ok? O ponteiro é para agilizar o acesso a determinados arquivos e programas. Se eu estiver utilizando o Word, o Excel, se eu estiver utilizando o Word e Excel, eu vou ter aqui a presença dos botões de programas em uso, tá? Então, vou colocar assim, ó, duas janelinhas, vou colocar o W para saber que é o Word e o X para saber que é o Excel. Só para saber, só para a gente simular que a gente esteja utilizando, então, algum aplicativo. Então, nessa área, vou dar um destaque, essa área tem um nome, isso aqui é chamado de botões de programas em uso. Botões de programas em uso ou em execução, tá? Botões de programas em execução fica melhor. Desculpa, eu falei uso, mas é em execução que é cobrado em prova. Eu também uso, também, não tem problema nenhum. Botões de programas em execução. Ok? Ok? Então vem para cá. Olha só. Já do lado direito, você vai encontrar um relógio, colocar um horário hipotético aqui, 12 horas, vai encontrar o ícone de rede, de vez em quando uma flechinha apontando para cima, de vez em quando até uma bandeirinha, ok? Então, essa área aqui, turma, essa área aqui, ó, excluindo esse botão, é chamada de área de notificação, cai direto, tá? Área de notificação, Eu que eu encontro na área de notificação, vou até anotar porque é super importante, os recursos, hardware e software, os recursos gerenciados pelo Windows 7. Então, vou deixar um tempinho filmando aí, porque é extremamente importante que você tenha essa informação. Ok? Legal? Então vamos lá? Então já tenho aqui a área de notificação, que são os recursos gerenciados pelo Windows. Repare que no Windows 7 você tem um botão quase escondido do lado do relógio. Esse botão, turma, isso aqui é um botão, tá? É chamado de botão do desktop, tá? Se você clicar sobre ele agora, você vai ver que vai aparecer a área desktop. Pode clicar de novo, depois volta à tela que estava antes de você pressionar esse botão. Um botão escondido aí que pode e tem causado alguns problemas. Podem causar alguns problemas para alguns candidatos. Por quê? Porque as pessoas não lembram que isso é um botãozinho, tá? Então, olha só que interessante. Dentro da área de notificação, deixa eu fazer alguns comentários importantes. Eu tenho esse relógio. Esse relógio é um horário. Esse horário é tirado da BIOS, de uma memória, né? Da BIOS do computador. De qual local da BIOS? Lá do setup, tá? Lá do setup. Então, o Windows busca esse horário atualizado lá do setup. Eu tenho essa flechinha para cima, que é novidade. E o que essa flechinha vai apresentar? Os ícones ocultos. Ocultos aonde? Os ícones ocultos da área de notificação. E tem uma bandeirinha, né? A bandeirinha apresenta ou fala para o usuário que existe uma notificação nova, notificação do Windows, para você ler o que o Windows está sugerindo. Você não executou backup, houve a instalação de um novo recurso, tal recurso está sendo utilizado, uma impressora, né? Então ali apresenta uma notificação. O que mais que eu encontro na área gráfica do Windows? Esse ícone que é super importante, vou até desenhá-lo assim de uma forma um pouquinho maior, você já percebeu, esse ícone aqui, a gente vai chamá-lo de lixeira. É a lixeira do Windows. Lixeira não é só um ícone. Lixeira, ela faz parte da estrutura de diretório, né? Então, ele faz parte da estrutura de diretório do Windows. Então, do Windows, estrutura de diretório do Windows. Então, é na lixeira que os programas apagados são colocados quando não são excluídos de forma definitiva. Por exemplo, eu tenho lá uma pasta documentos, seleciono alguns arquivos, pressiono Del e confirmo com Enter. Esses arquivos são enviados para a lixeira. Posso recuperá-los? Pode. Clico na lixeira e ponho restaurar, eles são colocados novamente onde eles foram apagados. De forma diversa, eu tenho, por exemplo, a seleção de outros arquivos e pressiono Shift mais Del.
Nesse caso, quando eu confirmar com Enter, selecionando o arquivo, pressionando Shift mais R, confirmar com Enter, esse arquivo não é enviado para a lixeira, ele é apagado de forma definitiva para o sistema operacional. Mais uma informação relevante para a gente encerrar essa parte do Windows. Já conheço a visualização gráfica, falei dos principais programas. Tem uma parte extremamente fundamental do Windows que a gente não consegue visualizar, mas as provas gostam de perguntar. Então, como eu não consigo visualizar, eu vou fazer aqui, ó, um espiral, tal, alguma coisinha do tipo, mostrando que isso aqui está dentro, do Windows, tá? Isso aqui está dentro do Windows, eu não consigo visualizar. Essa área dentro do Windows, a gente vai chamá-la de AT, área de transferência. Área de transferência. E o que é área de transferência? É o local do Windows que fica, claro, ele fica suportado na memória RAM. Então, eu sei que a área de transferência é uma área do Windows colocada na memória RAM, que tem por objetivo fazer a transferência de dados entre aplicativos existentes no sistema operacional que o sistema operacional esteja utilizando. Por exemplo, eu estou no Word, seleciono um texto, pressiono Ctrl C. Então, esse texto selecionado vai para a memória RAM, entro no Excel, pressiono Ctrl V. Então, Ctrl V ele vai copiar da área de transferência esses dados que estão sendo migrados, que foram colocados na área de transferência para serem migrados para o Excel. Para que serve a área de transferência, então? Para que a gente possa fazer o gerenciamento de migração ou de transferência de dados de um aplicativo para o outro, para a gente finalizar, vem para cá. Então, a interface gráfica amigável é dessa forma que você vê o Windows, é dessa forma que eu estudo. Se eu juntar os dois fica melhor. Se você puder desenhar esse modelo no seu caderno, excelente. Dentro da interface gráfica eu tenho o botão, tem a barra de tarefas, botão iniciar, área de inicialização rápida, botões de programas em uso, área de notificação, botão do desktop e área de transferência. Não esqueça que se você se deparar com ícones desse tipo, com a setinha para baixo, uma setinha indicando a diagonal à direita, isso aqui é um atalho. E atalho não é programa. Atalho, o que é o atalho? Atalho é um local que indica onde determinado programa, determinado arquivo se encontra. Para quê? Para acessá-lo mais rapidamente, ok? Eu sei que a minha fala foi rápida nessas duas aulas de Windows. Por isso que eu peço mais uma vez para você. Perdeu alguma coisinha, volta o vídeo e assista quantas vezes for permitido para você. Quantas vezes você puder. E que você faça as anotações de tudo que eu falei. Facilitando então assim o seu melhor aprendizado. Ok? Lembra que nossas aulas é para fazer você passar em concurso público. Ok? Deixa um forte abraço. Rodney Dantas, seu professor de informática. Tem um site aí na internet, professordantas.com.br. Você me encontra nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, é só passar um e-mail para mim ou passar um Facebook, passar um Twitter, tá certo? Forte abraço, até a próxima videoaula.